que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Glória a Deus. Olá a todos, uma boa tarde, graça e paz a todos os irmãos, você que está aí acompanhando essa live. Hoje eu quero trazer algo muito importante para você que exerce a tua fé, para você que crê em Jesus, algo a qual em toda a minha caminhada, eu estou com 5 para 6 anos na presença do Senhor, e algo que eu nunca tinha ouvido, algo a qual eu nunca tinha aprendido e ninguém havia me ensinado, porque no Brasil muitas poucas pessoas conhecem, muitas poucas pessoas têm esse entendimento. Eu não posso ficar com isso só para mim. Eu estou num período de crescimento muito grande. Deus tem me ensinado coisas maravilhosas, coisas que eu não sou nem digno de receber, mas o Senhor ele tem me ensinado e eu não posso guardar para mim somente, porque isso tem mudado a minha vida. Essas últimas revelações, esses últimos ensinamentos a qual Jesus ele tem me proporcionado, tem mudado a minha vida, tem mudado a minha família. E o Senhor tem falado ao meu coração que não é para mim guardar isso somente para mim, mas para mim compartilhar. Nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada e nós vamos ver um período da qual Deus pegava os profetas, os reis, e Deus separava eles para um momento de aprendizado, por um momento para eles crescerem como pessoa, para eles crescerem espiritualmente. Eu tenho vivido esse momento. Deus ele tem me guardado e nós iniciamos um novo ciclo na nossa vida, e desde do princípio desse novo ciclo, Deus tem falado para mim: meu filho, eu quero te ensinar coisas grandes. E Deus ele tem me ensinado, então eu estou num período de muito aprendizado sobre as coisas de Deus, e é muito forte o que Jesus tem me ensinado, tem me feito aprender. E eu não posso guardar só para mim, eu tenho que compartilhar com você. Por quê? Porque essa chama ela arde dentro de mim, então eu tenho que compartilhar com você. E é algo maravilhoso que por toda a minha caminhada cristã eu não tinha ouvido sobre isso, não tinha aprendido sobre isso. Eu passei um grande período da minha vida se privando de muita coisa por eu achar que isso agradava a Deus. Porque quando a gente fala de servir a Jesus, as pessoas, a primeira coisa que elas já pensam é que elas vão ter que ter uma vida que elas não querem, usar roupa que elas não querem, fazer coisas que elas não querem, porque nós vemos a igreja atual que impõe regras para o ser humano servir a Cristo. Então eu vivi debaixo dessas regras por muito tempo, se privava de muita coisa. A minha família deixou de viver uma vida normal para viver uma vida de regras, uma vida limitada. Só que Jesus, que interessante, ele falou que nós teríamos vida e vida com abundância. Se nós for viver debaixo de regras, lógico, o evangelho também não é tão simples, tem algumas limitações, mas não é tantas a qual a igreja tem imposta. A igreja tem imposta muitas regras, tem imposta muitas coisas que tem impedido o povo de se achegar a Cristo. E não é dessa forma. Por que Jesus ele foi crucificado? Olha, se nós parar para analisar a Bíblia Sagrada, Jesus ele foi condenado, crucificado à morte e à morte de cruz,
porque ele fazia diferente dos religiosos daquele período. Então os religiosos, eles tinham uma visão, eles tinham um pensamento, e Jesus chegou com algo totalmente diferente daquilo. E aí eles começaram a falar que Jesus até mesmo era filho de Satanás. Por quê? Porque Jesus trouxe algo novo para eles, um evangelho mais simplificado, algo mais novo. Isso causou neles escândalo, e eles começaram então a crucificar Jesus. Mas não é isso que eu quero dizer para você. O assunto que eu quero falar contigo aqui é algo muito esclarecedor, muito profundo. Vamos lá. Iniciando de princípio, eu quero que você entenda uma coisa. Nem toda a palavra de Deus, nem tudo que é conhecido como palavra de Deus, nem tudo que está escrito na Bíblia Sagrada pode ser considerado como o Evangelho. Deixa eu explicar de uma forma mais clara. Nem toda a palavra de Deus, nem toda a palavra que é pregada é o Evangelho de Cristo. Ah, mas o que é isso? Não estou entendendo. É isso, é verdade, é isso mesmo. Nem toda a palavra de Deus, nem toda a palavra pregada é o Evangelho de Cristo. Por isso que às vezes a tua vida não muda. Por isso que às vezes a sociedade não é alcançada. Por isso que às vezes vidas não são mais transformadas. Por quê? Porque nós temos que entender, e os discípulos entendiam isso, que nem toda a palavra pregada é evangelho, nem toda a palavra de Deus é evangelho. Vamos lá, quero te explicar com mais clareza. A palavra evangelho não foi uma palavra que Cristo criou, e também não foi uma palavra que a igreja criou. A palavra evangelho, ela existia antes de Cristo, e ela existia antes da igreja. Amém? Quem está entendendo até aqui, comenta aí se você estiver entendendo, que eu quero que você entenda essa verdade, porque isso tem o poder de mudar a tua vida. Então vamos lá. Nem toda palavra de Deus, nem toda palavra pregada é evangelho. Amém? Até aqui você está entendendo. Vamos lá. Continuando. A palavra evangelho, ela existia antes de Cristo, e ela existia antes da igreja. A palavra evangelho é uma palavra que significa boas novas, e também significa, no mesmo sentido, boas notícias. Então, guarda isso na tua mente. A palavra evangelho significa boas notícias ou boas novas. Nós conhecemos como as boas novas de Cristo e tal. Então, se a palavra evangelho ela é boas notícias ou boas novas, por que nós vivemos um evangelho que não nos traz uma boa notícia? Um evangelho que nós temos que deixar isso, temos que deixar aquilo, temos que seguir isso, temos que seguir aquilo. Isso é uma boa notícia para você? Não é. Verdadeiramente não é. Se nós formos pegar os 10 mandamentos, vai estar lá várias proibições. Não matarás, não fazerás tal coisa, não fazerás isso, não fazerás aquilo. Então, se nós pegar os 10 mandamentos, ele não é uma boa notícia. Só que a palavra evangelho, ela diz boa notícia. Mas essa é o evangelho de Cristo, a boa notícia de Cristo. Por isso que eu digo para você que nem toda a palavra de Deus ela é evangelho. Porque o evangelho verdadeiro, o evangelho segundo a Cristo, é um evangelho de boas novas, é um evangelho de boas notícias. Então nós vemos aí muitos evangelhos de proibições, muito evangelho de regras, muito evangelho de limitações. Então este evangelho certamente não é o de Cristo, porque isso não é uma boa notícia. Amém? Até aqui você está compreendendo? Recapitulando então, nem toda a palavra de Deus é evangelho. O evangelho, a palavra evangelho surgiu antes de Cristo, surgiu antes da igreja. E eu vou te explicar na onde ela surgiu, para que ela surgiu. A palavra evangelho, ela tem um sentido de boas novas ou boas notícias. Só que nós vemos pregações, vemos mensagens que ela não nos traz uma boa notícia. Se ela não nos traz uma boa notícia, não é o evangelho de Cristo. Amém? Está entendendo até aqui? Vamos lá. A palavra evangelho, ela vem do grego. Ela significa evangelium no grego. Essa palavra, ela foi criada, preste atenção para você entender, ela foi criada num período de guerra.
a qual os mensageiros do reino, os mensageiros levavam até a cidade, até o vilarejo, a notícia da vitória. Ou seja, havia uma guerra ali entre cidades, entre reinos. O que acontecia? Quando o reino vencia, ou estivesse vencendo, o mensageiro era enviado para levar a boa notícia. Que notícia é essa? Que o teu reino, a tua cidade estava vencendo. Então esse mensageiro, ele era conhecido como evangelista, e ele levava essa boa notícia, que é no original o evangelho. Foi na onde que surgiu a palavra evangelho, antes de Cristo e antes da igreja. Por que Cristo usou essa palavra? Para expressar o que ele queria que a igreja continuasse a fazer, que é pregar o evangelho, pregar as boas novas ou a boa notícia. Então por isso que Cristo usou essa palavra. Nós vimos essa palavra no Novo Testamento muito forte. Cristo usou essa palavra para isso, para nós entendermos que ele queria que nós dessemos continuidade em anunciar as boas notícias. Então essa palavra surgiu num período de guerra. Você pode ver, você pode pesquisar, você vai ver que isso é uma mera verdade. Só que essa palavra ela só é conhecida muito na literatura cristã. Por quê? Porque o cristianismo usa muito ela. Os cristãos usam muito ela. Só que ela surgiu antes de Cristo, ela surgiu antes da igreja. Ela surgiu por esse sentido. Então ali havia uma guerra. E este mensageiro, ele ia até a tua cidade ali dar notícia de vitória, que ali estavam vencendo na guerra. Então, este mensageiro era conhecido como evangelista, e ele levava as boas novas de vitória, ou seja, ele levava o evangelho de vitória até a tua cidade. Então, por isso que Cristo usou essa palavra, né? Então, continuando, nós vamos ver algumas palavras que ela não é do evangelho de Cristo. Então, Cristo falou assim: ide pregar o evangelho, ou seja, Cristo disse para nós irmos e anunciarmos a boa notícia. Só que nós não temos ouvido muitas boas notícias da igreja ou dos cristãos. Nós temos ouvido notícias ruins. Que notícias são essas? Que se nós não fazer tal coisa, se nós não se converter, Deus vai nos pegar, Deus vai nos matar, Deus vai fazer isso, aquilo. Isso não é uma boa notícia, é ou não é? Então esse, com certeza, não é o evangelho de Cristo. Por quê? Sabe por que muitas pessoas têm se afastado de Deus? Por medo. Porque a igreja, os pastores têm apresentado um Deus para as pessoas que causam nelas medo. Então por isso, consequentemente, elas têm se afastado de Deus. Só que Jesus, ele falou assim: ide e levai o evangelho, ou seja, ide e levai as boas notícias. Por isso que eu quero que você entenda essa palavra, a palavra principal que a igreja atual prega, que a igreja se baseia, que nós cristãos se baseamos em cima dela, a palavra evangelho. Então nós temos que entender que ela significa boas notícias. E tudo que foge fora de boas notícias não vem a ser o evangelho de Cristo. Amém? Então que boa notícia é essa? Jesus diz assim: ide e anunciai as boas novas, ide e anunciai as boas notícias. Que boas notícias? Que ele havia vencido. E juntamente com ele nós também vencemos. Por quê? Porque ele levou nossas culpas, ele levou nossos pecados. E juntamente com ele nós herdamos tudo aquilo que ele tinha direito. Então Jesus, ele disse assim: ide e anunciai que eu venci, e eles venceram comigo. Isso não é uma boa notícia? É uma notícia agradável de se ouvir. Então por isso que Jesus falou: ide pregar o evangelho. A palavra evangelho, igual já te expliquei aqui, ela surgiu muito antes de Cristo, muito antes da igreja, que significa boas notícias ou boas novas. Então quando Cristo ele foi crucificado, ele ordenou ali aos discípulos, após ele ressuscitar, ficou com os discípulos por 40 dias, ele ordenou aos discípulos que os discípulos ide e pregassem o evangelho a toda criatura. Ou seja, para os discípulos ir e anunciar a toda criatura que ele havia vencido ali a cruz e ressuscitado, e que nós vencemos junto com ele. Então isso é uma boa notícia, você ouvir algo bom. Agora nós vemos aí muitas palavras que se diz evangelho que não nos traz uma boa notícia. Lógico que nem tudo é mar de rosas.
Mas só que a igreja tem pregado um Cristo para as pessoas que tem causado mais nelas medo do que alegria. Então o Evangelho de Cristo, o Evangelho de boas novas, de boas notícias, é um Evangelho que nos traz e nos proporciona alegria, não medo. Então, o que adianta? Vamos simplificar aqui para os nossos dias. O homem, quando ele vai conquistar uma mulher, ele não conquista ela causando nela medo. Pelo contrário, ele vai conquistar ela pelo amor, vai conquistar ela pelo companheirismo, pelo carinho, e não por medo. A mesma coisa Cristo. Cristo, ele não vai te alcançar, te conquistar, causando em você medo. Pelo contrário, ele não vai se aproximar de ti te ameaçando que se você não fazer isso, não fazer aquilo, outro, e causando em você medo, não. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele nos deu livre-arbítrio. Então, mesma coisa é um matrimônio entre um homem e uma mulher. Não se conquista pelo medo, pela ameaça. Se você não se aproximar de mim, não ficar comigo e tal, eu vou te ameaçar, vou fazer isso e aquilo. Não é assim. O Evangelho também não. O Evangelho é boas notícias, boas novas, que nos traz alegria, que nos proporciona alegria. Amém? Então você tem que entender isso. Você tem que entender essa verdade. Você tem que entender esse princípio. Porque a palavra de Deus, ela é muito clara. Só que nós somos programados, a nossa mente é programada para receber tudo aquilo que nós estamos ali ouvindo, prestando atenção, sem analisar as Escrituras. Então eu fui muito tempo enganado. Por quê? Porque eu não analisava a palavra de Deus, as Escrituras, ou analisava superficialmente. Mas quando eu comecei a olhar com os outros olhos, nós começamos a entender coisas que nós nem imaginávamos. Amém? Então eu quero que você reflita. A sua vida tem sido transformada? Você tem crescido? Você tem prosperado? Você tem caminhado? Se você não tem, o Evangelho não está surtindo efeito em você, na tua vida, na tua família. Se o Evangelho não está surtindo efeito, a Bíblia é mentirosa. Ou seja, se o Evangelho não está surtindo efeito em você, talvez você não esteja sendo alimentado pelo Evangelho de Cristo, o Evangelho verdadeiro. Amém? Que é um Evangelho de boa notícia, um Evangelho de boas novas, um Evangelho que vai te proporcionar alegria, um Evangelho que vai fazer você se aproximar de Cristo, não pelo medo, mas por alegria. Amém? Então quero que você reflita, que você analise isso. Deus, ele não trabalha com medo. Deus, ele não trabalha causando em você medo. Se fosse para Deus te obrigar a servir a ele por medo ou essas coisas, ele não tinha dado o livre-arbítrio que ele deu para o homem lá em Gênesis. Então, se Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, ele nos deu a escolha. Ele não quer que nós sirvamos a ele pelo medo. Ele quer que nós sirvamos a ele de boa vontade, com o nosso coração alegre. Outra coisa interessante na palavra de Deus, vamos pegar um homem, pai de família trabalhador. Você já viu um homem, quando ele vai trabalhar, trazer ali o sustento para tua casa? Se esse homem ele for trabalhar, ele não souber o que ele vai ganhar no final do mês, com certeza ele vai trabalhar meio desanimado. Por quê? Porque ele está ali trabalhando, mas não sabe o que ele vai ganhar, não sabe qual será a recompensa. Mesma coisa somos nós. Nós temos que entender o que Deus tem para nós. Nós temos que entender qual que é o nosso direito e qual que é a nossa herança em Cristo, para nós poder servir a Cristo alegres. Mas eu não posso servir a Cristo, pastor, pensando em recompensa. Eu não posso servir a Cristo pensando no que ele vai me dar lá na frente, pensando o que ele vai me dar na vida eterna. Irmão, se não fosse dessa forma, Deus não tinha prometido galardão, Deus não tinha prometido recompensa para nós. Deus, ele viu que o homem ele é movido pelo interesse, pela recompensa de algo. Você quer servir, você não quer cultuar ele, você não quer buscar ele, porque você não sabe o que você irá ser recompensado, você não sabe o que você irá receber lá na frente. Então vamos pegar você e colocar num trabalho, para você trabalhar, para você ralar, sem você saber qual será o teu pagamento. Você vai trabalhar de qualquer jeito, você não vai trabalhar desanimado. A mesma coisa é se aproximando do Senhor. Quando nós não sabemos o que ele tem para nós, quando nós não sabemos a recompensa que ele irá nos dar. E eu não falo só dessa vida não, eu falo da vida que há de vir ainda.
quando nós não temos esse entendimento, nós não se importamos de ir, de não ir, de cultuar, de não cultuar, de orar ou de não orar. Nós não se importamos. Por quê? Porque nós não sabemos o que nós vamos ganhar lá na frente, lá no final. Então nós temos que entender. O livro de Apocalipse fala de tantas recompensas que Deus tem para nós. Outra coisa interessante, que a Bíblia diz que vai ser 1000 anos que Cristo irá reinar na terra. Na terra, Cristo ele vai vir e vai reinar na terra. E aqueles que serviram a Ele, que estiveram lado a lado com Ele, nestes 1000 anos irão governar com Cristo a terra. Nestes 1000 anos irão se assentar com Ele e governar essa terra. E a Bíblia diz que nesse período dos 1000 anos do reino de Cristo sobre a terra, a qual os filhos também herdarão esse reino, a Bíblia diz que tudo aquilo que nós perdemos será restituído 7 vezes mais. Tudo aquilo que foi tirado de nós no período do milênio, no período dos 1000 anos, será restituído 7 vezes mais. Então essa já é uma das recompensas. Então nós temos que entender, da mesma forma que um trabalhador entende quando ele vai trabalhar, o quanto ele vai ganhar, no final nós temos que entender qual será o nosso galardão, a nossa recompensa, por nós estarmos buscando ao Senhor, por nós estarmos cultuando a Ele, porque aí nós vamos fazer com alegria, vamos fazer alegres, vamos fazer ali cheio de vontade, porque nós sabemos, amém? Então nós temos que rever nossos conceitos. Então que você fique essa palavra. Veja se o Evangelho está surtindo efeito na tua vida. Se ele não estiver surtindo efeito na tua vida, transformação, e nem nas vidas que te cercam, com certeza você não está no Evangelho de Cristo. Porque nem toda a palavra de Deus ela é considerada o Evangelho de Cristo. Amém? O significado é muito simples, se diz boas novas, boas notícias. E tem muito Evangelho aí que tem entrado nas vidas e nas famílias e não tem levado uma boa notícia. Então com certeza é hora de nós analisarmos se nós estamos naquilo que o Senhor Jesus disse ou se nós estamos seguindo ali princípios e leis humanas. Amém? É muito interessante que a Bíblia é um mistério, né? Só que a palavra de Deus ela fala assim, ó, olha que coisa. A palavra de Deus fala que a Bíblia ela é uma revelação progressiva. O que é isso? A palavra de Deus fala que a Bíblia é uma revelação que vai se desvendando ao passar do tempo. Ou seja, o entendimento que eu tenho da Bíblia hoje não é o mesmo que eu tinha 2 anos atrás. Se nós pegarmos um entendimento de 2 anos atrás, era um entendimento menor, inferior. Por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é uma revelação progressiva. Ou seja, com o passar do tempo, Deus vai revelando coisas novas, coisas mais profundas, coisas maiores. Então nós temos que procurar essa revelação de Deus. O tempo vai passar e nós vamos ter que crescer em Deus, em conhecimento, em intimidade. Só que tem muita gente que eles formaram ali um padrão religioso. Eles formaram um padrão religioso e fica só naquilo ali. O tempo passa 5 anos, você vai ver a igreja, eles estão naquele mesmo pensamento, estão naquela mesma visão. Não cresceu, não progrediu, só que a Bíblia diz que o Evangelho é um crescimento progressivo. A revelação de Deus é um crescimento progressivo. Só que se o homem limitar isso, se o homem impedir o Espírito Santo de agir, como Deus ele é educado e cavalheiro, ele não vai te dar esse crescimento. Por quê? Porque você não quer. E nós vemos a igreja viver isso. Tem igrejas que elas estagnaram ali faz 5 anos, elas são a mesma coisa, as mesmas mensagens, as mesmas pregações, as mesmas revelações, a mesma coisa. Então isso está errado, amém? Isso está errado, nós temos que crescer e continuar crescendo. Crescer e continuar crescendo, e ir em Deus, conhecendo em Deus, se aprofundando em Deus, porque a Bíblia diz que é assim. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma revelação progressiva, ou seja, com o passar do tempo, nós vamos crescendo cada vez mais. Se você não está crescendo, com certeza sua mente cauterizou, você se estagnou e ficou só naquele mundinho ali mesmo. Se você está só nesse mundinho aí, meu irmão, você está perdendo coisas extraordinárias que Deus tem para fazer. O maior inimigo do homem, depois dele mesmo, é a religião. A religião tem destruído as vidas, tem destruído. O homem ele criou a religião não foi criada por Cristo, amém? O homem criou a religião
e colocou Cristo ali dentro daquele mundinho, achando que é só aquilo ali. Só que eu tenho aprendido que o cristianismo, ele não é uma religião. O cristianismo é nós viver o que Cristo viveu, ou seja, trazer o estilo de Cristo para nossas vidas. Então o cristianismo, ele é um estilo de vida, não é uma religião. Porque se você pegar Cristo e colocar ele numa religião, tentar ali colocar ele dentro de uma caixa e achar que é só daquele jeito, só daquela maneira, só daquela forma, você não vai ter crescimento. Amém? Você não vai ter crescimento, a tua mente vai ficar ali cauterizada, você vai ficar parado no tempo. Às vezes você vai perder 5 anos da tua vida, às vezes você vai perder 10 anos da tua vida, do teu ministério, com a tua família, porque você está só naquele mundinho ali. Você está achando que é só aquilo ali, sendo que Deus tem coisas maiores para você. Amém? Eu vou contar algo que aconteceu comigo. Eu vivia um evangelho, o evangelho que eu aprendi, um evangelho quadrado. Era só dentro daquele mundo ali. Se saísse fora dali, era do diabo, eles diziam. Era só aquele mundinho. Só que eu tinha um conflito dentro de mim. Eu me perguntava várias coisas que eu tinha dúvida. Eu me perguntava, Senhor, mas o evangelho é só isso? Eu ficava indignado. Eu era um inconformado, eu sou até hoje. Até que Deus, ele começou a me mostrar muito forte que tinha um evangelho fora daquilo ali. Tinha um cristianismo fora daquilo ali. Só que como a minha mente ela era muito fechada, porque eu aprendi um evangelho ali quadrado, limitado, eu achava que se saísse fora dali era do diabo. Eu achava que se eu saísse fora dali eu estava pecando. Até que Deus insistiu comigo e Deus começou a me mostrar na palavra, começou a me mostrar com clareza, e eu fui enxergar, falei, nossa, tem um mundo fora disso. Tem um evangelho imenso fora desse mundinho que eu vivo, desse mundinho que eu aprendi. Eu dou graças a Deus, irmão, todos os dias, porque eu não sou merecedor disso que Deus tem me ensinado, eu não sou merecedor de ter alcançado essa liberdade em Deus. Que liberdade é essa? Sair fora daquele mundo ali, sair fora da religião, sair fora daquele cauterismo que não me deixava crescer, que não me deixava viver. E Cristo, ele é tão bom que ele nos deu o direito a uma vida feliz, uma vida alegre aqui na terra e ainda herdar a vida eterna. Então a tua vida aqui na terra, Deus, ele te deu ela para viver. Não foi para você seguir regras, para você ficar aprisionado dentro de um mundo ou dentro de uma religião, mas para você viver. Lógico que tudo é com limite, com decência. Só que nós temos que entender que há um mundo em Deus, há um mundo que o Senhor... Olha, vamos lá em Gênesis. A Bíblia diz que Deus, ele criou a terra. Deus, ele criou o homem para habitar na terra. Ou seja, a terra ela foi feita por causa do homem. Não o homem foi feito por causa da terra. Entendeu? Então essa terra que você vive, ela foi feita por causa de você. Para você habitar nela, para você dominar ela. O Senhor diz lá em Gênesis, dominai a terra, sujeitai-a. Então o Senhor nos deu a terra para nós dominarmos ela, para nós vivermos nela, para nós batalharmos e vencermos nela. Então nós não devemos limitar, amém? Limitar o Evangelho de Cristo, não devemos limitar o trabalhar de Deus dentro ali de uma religião ou dentro de um mundo ali que nós achamos ser, porque igual eu disse aqui, as coisas de Deus ela vai crescendo com o passar do tempo, é um crescimento progressivo. Só que nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida, temos que deixar Deus nos fazer crescer e não impedir o crescimento, porque muitas vezes nós impedimos achando que é coisa do cão, achando que é coisa da nossa cabeça. Deus quer nos fazer crescer, Deus quer nos fazer pessoas melhores, Deus quer nos fazer pessoas felizes, pessoas bem-sucedidas, para que a sociedade olhe e veja Deus nas nossas vidas, amém? Em todas as áreas. Quando a palavra de Deus diz prosperidade, é um crescimento em todas as áreas, não trata somente de dinheiro, mas trata de uma vida feliz, de um casamento abençoado, de uma família feliz. Então nós temos que ter esse entendimento, amém? Então, recapitulando, nem tudo que se diz evangelho é a palavra de Deus. E outra coisa, a revelação da palavra de Deus é uma revelação progressiva, vai crescendo a cada dia, se nós permitirmos que assim seja. Então nós temos que analisar o que nós estamos vivendo e temos que conhecer também o que Deus tem para nós lá no fim, que é a recompensa. É igual eu disse, nenhum trabalhador vai trabalhar contente se ele não souber
o seu salário no final do mês. Então nós temos que saber o que Deus tem para nós, conhecer. Ah, pastor, mas eu estou na igreja há 4 anos, eu nunca ouvi falar o que tem de recompensa para mim. Então você tem que começar a conhecer, estudar, pesquisar, porque Deus tem coisas extraordinárias para nós nessa vida e na que há de vir. Só de eu reinar com Cristo por 1000 anos, irmão, eu já fico, meu Deus, eu já fico alegre todos os dias. Me faz acordar disposto em fazer o que tem que ser feito. Imagina você reinar com Cristo, se assentar com Ele. E a Bíblia diz que Ele vai reinar 1000 anos na terra, vai governar a terra por 1000 anos. E nós junto com Ele, pensou? Já é uma recompensa imensa. Fora as outras que tem, que são várias. A Bíblia diz que vai ser restituído tudo que foi tirado de nós. No período dos 1000 anos vai ser restituído 7 vezes mais. Então Deus ele vai fazer coisas extraordinárias. Então nós temos que saber a recompensa que Deus tem para nós poder trabalharmos alegre, trabalharmos contente para o Senhor, servindo a Ele, buscando a Ele, porque Deus é bom. Amém? Então a palavra principal é sobre o Evangelho. A palavra Evangelho não veio de Cristo, não veio da igreja, veio muito antes disso. Palavra de origem grega. Ela foi criada num período de guerra, num período a qual o mensageiro levava a notícia, ou seja, a boa notícia, até a cidade de que ali o exército estava vencendo a guerra. Então foi onde surgiu a palavra evangelho. Cristo usou ela para nos exemplificar que nós seríamos portadores de boas notícias, de boas novas. Então por isso que eu falo para você, nem tudo que se diz a palavra de Deus pode ser considerado como evangelho, porque nem toda a palavra de Deus ela é boa notícia, é boa nova para nós. Só que há uma diferença. O evangelho de Cristo, igual eu disse para você, há uma diferença. Então a boa notícia é que Cristo venceu e nós vencemos juntamente com Ele. Amém? Então essa é a palavra que eu quero que você reflita, que você analise e que você sirva a Deus com alegria no teu coração, não por medo, porque Jesus ele não quer. A igreja, a religião tem ensinado que nós devemos servir ao Senhor por medo, mas não é isso. Amém? Jesus não quer isso. Jesus ele quer que você sirva a Ele alegre, contente, se lembrando das promessas, se lembrando daquilo que Ele prometeu, que vai fazer, que Ele vai realizar. Amém?